bem-vindo a mais um podcast Médico Explica, aquele podcast onde a gente tira todas as suas dúvidas. Aquela dúvida que você tá com vontade de jogar no Google e o Google vai falar pra você que você vai morrer, que vai acontecer um monte de coisa. Calma. Calma, que vem aqui, coloca nos nossos comentários a sua dúvida que a gente vai trazer o médico especialista pra você. Porque aqui é onde a gente pergunta e... O médico explica. E você falou aí que o Google fala que vai morrer. Na verdade, a endometriose nem fala que vai morrer. Fala que é infértil. Se você pesquisa, é infertilidade, é um terror. Coitada da mulher que acaba de descobrir, não é mãe, pesquisa, ela sai dali do Google apavorada. Então, hoje a gente... Exatamente. Hoje a gente está aqui com o Dr. Marco Aurélio Lameirão. Marco Aurélio Lameirão. Ali, ela tem trava-língua. Eu tenho trava-língua. Lameirão, falou direito. Lameirão. A gente está aqui com o Dr. Marco Aurélio Lameirão, justamente para tirar todas as suas dúvidas sobre endometriose. Então, se liga aqui. Olha, deixa eu contar uma história antes. Porque ela disse que não queria que eu contasse, que não queria se expor. Mas aqui a gente é assim, a gente se expõe assim. A gente gravou com outro médico sobre endometriose e ela chegou... Vocês vão... eu vou colocar aqui nos cards. E ela abriu falando assim, que eu não sou o seu público-alvo, que não sei o quê, que não sei o que lá. E não sei se vocês viram... Toda vez que ele falava alguma coisa, ela dava check na cabeça dela. Check, eu acho que eu tenho isso, eu acho que eu tenho isso. E aqui está uma pessoa com público-alvo de endometriose. Eu lembro que eu terminei o episódio com ele justamente com isso na cabeça. Eu falei, cara, não é possível. Sabe aquele meme da Nazaré, assim, com aqueles... Tipo, gente, será que eu tenho endometriose? Não sei o que. Lembra? A gente ficou conversando depois. Enfim, aí depois disso eu acabei descobrindo que, de fato... Eu tenho, e aí quem eu virei? A paciente que fica procurando aonde? No Google. Mesmo eu falando da abertura de todo o programa, não procura no Google. O que eu fiz? Eu procurei. E aí, quando eu procurei, um dos maiores sintomas que eu tenho é gastrointestinal. Aí eu cheguei no Dr. Marco Aurélio, porque eu falei assim, ele fala sobre isso, então eu preciso agora trazer ele como uma paciente que tem, porque o que eu vou fazer hoje aqui? Uma consulta, então, para vocês acompanharem. Doutor, muito obrigada por ter recebido o nosso convite, por estar aqui com a gente, gravando esse podcast tão especial, numa coisa que acomete tantas mulheres. Muito obrigada. Primeiramente, queria agradecer pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês e levar informação de qualidade para os pacientes, porque a gente já tem um exemplo aqui como é importante a gente conseguir acessar a informação, né? E já de cara eu já percebo aqui uma coisa que é muito interessante. A história dela, né? Jéssica, ela está falando que não sabia que tinha endometriose e fez o diagnóstico agora. E, em média, você sabia, Jéssica, que a gente demora cerca de 10 anos para a gente fazer o diagnóstico de endometriose? Hoje, a gente demora cerca de 10 anos para fazer endometriose. E a gente tem algumas culpas, né, para que isso aconteça e demore tanto. Uma delas é a questão cultural, né? Muitas vezes a mulher escuta, né, que é normal sentir cólica no período menstrual. E não só dos médicos, também dos médicos, mas escuta da mãe, da avó. Eu era assim também, isso passa com o tempo. Quando você tiver filho, melhora, né? E assim a mulher vai levando achando que é normal aquilo ali e ela subvaloriza os seus sintomas. Outra coisa é a mulher ter a necessidade de ser mais forte do que tudo, né? A mulher precisa ser mãe, a mulher precisa ser profissional, a mulher precisa se posicionar no mercado e ela também não pode sentir dor, né? Porque a dor pode também tornar ela mais frágil, até profissionalmente, né? E isso também contribui para essa demora ao diagnóstico. Então, quando a mulher vai fazer esse diagnóstico, já tem um comprometimento importante da sua qualidade de vida, né? Envolvendo vários aspectos, né? Aspecto sexual, aspecto emocional, aspecto profissional e social. Todos os âmbitos são comprometidos pela endometriose. E até que ela chega a um ponto que não consegue mais aguentar, ou então dá uma sorte que nem você de, opa, peraí, isso é o que eu sinto. Foi através da informação. Né? Exatamente. E essa é a nossa ideia, é levar a informação cada vez mais para mais mulheres, para que elas consigam fazer esse diagnóstico o quanto antes. Porque o quanto antes a gente consegue fazer o diagnóstico, mais fácil é o tratamento, menor chance de infertilidade, menor chance de cirurgia, né? Agora, você falou a respeito do atraso do diagnóstico por a mulher achar que é normal. Eu estava conversando com a minha ginecologista agora e falei com ela assim, falei, caraca, a informação é tudo. Eu menstruei com 12 anos de idade e desde sempre. Eu tinha um fluxo, assim, 10 dias de menstruação, uma menstruação intensa de eu ter que trocar muitas vezes. E, para mim, era o normal, porque é assim que o meu corpo é assim que eu conheço desde sempre. E aí eu lembro que eu fui descobrir que isso não era normal já com
26, 27 anos, um dia, numa conversa com a minha mãe, eu vendo que minha mãe tava com, tipo, um Carefree. Eu falei, mãe, mas você consegue? Pô, o meu não segura. Ela, não, mas minha menstruação é bem pouquinha, são 3 dias e tal. Eu falei, pô, como assim? E aí eu fui entender que, na verdade, a minha tinha uma alteração problemática a vida inteira e eu não sabia. Exatamente. E aí entra na questão justamente que a gente falou, de você não conseguir identificar que aquilo ali é uma anormalidade. Sem falar que a endometriose também tem vários sintomas que muitas vezes não é uma correlação direta, óbvia, em relação ao ciclo menstrual, como os sintomas gastrointestinais, né? Como, por exemplo, dor no ombro. Às vezes, dor no ombro pode ser endometriose. Eu acho isso uma loucura, porque o negócio tá nada a ver, a gente não tem ligação dos sintomas que a gente está sentindo. Olha isso, dor no Eu ombro. acho, assim, vamos lá, eu quero passear hoje por muitos assuntos. Então, o primeiro deles o primeiro choque, assim, que eu levei foi entender que a endometriose, ela não... as pessoas pensam em endometriose, pensam em útero, pensam em mulher. Então, o primeiro tombo que eu levei foi descobrir que não é assim que funciona, né? Não necessariamente, né? Obviamente, a gente considera a endometriose como uma doença inflamatória crônica, estrogênio dependente. Então, essa é a classificação da endometriose, né? E por ser estrogênio dependente, é uma doença que, no geral, acomete mulheres em idade fértil, né? A gente tem algumas exceções, em raros casos, mas já tem descrito na literatura alguns casos de homens com endometriose, né? Fizeram terapia com estrogênio, etc., e desenvolveram a doença, né? É óbvio que isso é bem raro de acontecer, mas isso nos auxilia a gente tentar achar qual é realmente o caminho de desenvolvimento da endometriose, né? Então, mesmo que sejam casos mais raros, mas eles nos auxiliam a gente identificar a real causa da endometriose. Então, a endometriose, ele é o surgimento, só para a gente deixar bem caracterizado aqui, é o surgimento de células semelhantes ao endométrio fora da cavidade uterina. Então, qualquer lugar que aparecer um tecido semelhante ao endométrio fora da cavidade uterina, a gente considera isso endometriose. E essas células vão responder ao ciclo menstrual exatamente como o endométrio responde. Ela prolifera, sangra, né, em quantidade obviamente menor, e em tecidos que não estão preparados para receber aquele ciclo menstrual, gerando um processo inflamatório extremamente grave e formando todos os sintomas que essa paciente sente. Caraca, eu não tinha lembrado desse detalhe, que então causa sangramento. Sim. Onde tem o foco da endometriose. Exatamente. Como, por exemplo, a gente estava comentando aqui em off, né? Tem pacientes que têm endometriose nasal e isso gera sangramentos nasais no período menstrual. Então, ou seja, ela menstrua pelo nariz, obviamente, são pequenas gotinhas de sangue, não é no mesmo volume de um fluxo menstrual, né? Porque a quantidade de células também que nasceram ali são bem pequenas e reduzidas, mas que geram um sintoma, tipo assim, ter algum tipo de sangramento em outra parte do corpo? É um sintoma que a pessoa tem que ficar ligada e levar isso a algum especialista? Olha, eu sangrei, tal corpo, vamos investigar, ver se é isso ou não? Esses sangramentos mais distintos, né, são extremamente raros, né? A gente tem exemplos de sangramentos, às vezes, oculares, né, em leito ungueal, embaixo da unha, né? Mas, no geral, os lugares que têm acometimento pela endometriose é a pelve feminina, né? E a pelve feminina, por mais que sangre, ela não exterioriza esse sangramento, porque esse sangramento fica lá dentro da pelve. Então, o sintoma dificilmente vai ser um sangramento daquela região. Por exemplo, está no peritônio da pelve, está no ligamento uterosacro, né, que é um ligamento extremamente comum de ter endometriose. Ele sangra naquela região, mas não exterioriza para lugar nenhum, porque não tem conexão com o meio externo. Diferente, por exemplo, se tiver uma endometriose intestinal mais grave, que já penetrou todas as camadas do intestino, essa paciente pode ter sangramento no período menstrual também pelo ânus, entendeu? Então, locais que têm conexão com o exterior, esse você pode ter o sintoma de sangramento, né? Como, por exemplo, também sem sangramento na bexiga, né? Fazer a hematúria, que a gente chama, que é o sangramento pela urina. Então, isso também pode acontecer. Mas, no geral, os principais sintomas não envolvem esse sangramento, né? Envolvem as dores causadas por esse sangramento que fica contido lá naquela região. Agora, o que causa a endometriose em si? Tem a questão do estrogênio, mas por que umas pessoas têm, outras não? Tem a ver com estilo de vida, não tem? Essa é a pergunta dos milhões, né? A gente tem algumas teorias sobre a origem da endometriose, né? Algumas mais aceitas, outras menos aceitas, né? O fato é que quando a gente tem mais de uma teoria, a gente não tem 100% de certeza do qual é
a real origem dessa endometriose. Quando a gente tem, então, várias suspeitas, né, o que nos levanta é a possibilidade de que isso seja multifatorial. E é o que eu acredito. Né? Então, a gente tem vários fatores que culminam no aparecimento dessa endometriose. Antigamente se acreditava, né, na teoria do refluxo menstrual, né, que essa mulher menstruava também pelas trompas, retrogradamente, e essa menstruação retrógrada carregaria células do endométrio que seriam implantadas naquela pelve. É um pensamento extremamente intuitivo, né? E que faz todo sentido. A mulher realmente menstrua retrogradamente. Porém, a gente tem alguns dados que falam um pouquinho contra isso ser a única origem ou uma das origens da endometriose. O fato de 90% das mulheres conseguir fazer algum tipo de sangramento retrógrado e só 10% desenvolver endometriose já é um dado que não bate muito. E essas endometrioses extrapélvicas, extra-abdominais, como septo nasal, pulmão, parede abdominal, também elas não estão compatíveis com esse refluxo menstrual. Não tem como esse refluxo menstrual atingir essas localidades. E a gente tem uma teoria que eu gosto muito, a teoria das alterações genéticas e epigenéticas, que ele diz o seguinte: então são alterações genéticas que essa mulher desenvolve, né? A gente já sabe que tem mapeado realmente algumas alterações genéticas que aumenta a expressão de alguns receptores estrogênicos, né? E esse aumento do receptor estrogênico provoca uma diminuição também dos receptores de progesterona, gerando uma cascata de alterações inflamatórias, né? Que promovem o desenvolvimento base para gerar a lesão da endometriose. As alterações epigenéticas seriam os fatores externos ao corpo, né, que poderiam influenciar e estimular essa genética. Então, a gente está falando aqui sobre exposição à poluição, alimentos contaminados com hormônios, conservantes em excesso, metais pesados nos alimentos, né? Exposição a álcool, a fumo, ao estresse. Então, isso tudo tem a capacidade de influenciar naquela genética, aumentando a expressão dessas alterações genéticas. E, por fim, o terceiro fator seria a presença do estrogênio. E é por isso que a presença do estrogênio justifica essa parte mais comum da mulher, que é entre a primeira e a última menstruação, ou seja, o período fértil dessa mulher, onde tem a maior produção de estrogênio pelos ovários, e que, juntando isso tudo, você tem uma doença em atividade, né? Então, sabendo disso, muda muito a nossa cabeça, né? Porque a gente passa a entender a endometriose não mais como uma doença ginecológica, e sim como uma doença sistêmica, né? Que você vai gerar, obviamente, muitos sintomas ginecológicos, porque a maioria dos focos são sintomas, são focos pélvicos, mas a gente vai ter sintomas à distância, né? E por conta desse processo inflamatório, produção de mediadores inflamatórios que caem na corrente sanguínea, e aí, por exemplo, sintomas gastrointestinais e alguns outros sintomas, mesmo sem o acometimento do próprio trato digestivo, você pode ter. Qual é o caminho, geralmente, que a queixa mais comum porque, assim, eu ouço falar muito da infertilidade. A mulher tenta engravidar, tenta, não consegue, vai investigar, tem uma endometriose ali, aí pronto, aquela cascata de desespero que a mulher entra. Mas, tirando a infertilidade, qual é o outro sintoma mais comum, assim, que elas não associam, talvez, a endometriose, mas acaba descobrindo que é causado por isso? A endometriose tem a infertilidade como um maior medo, assim, como você mesmo fala. As mulheres ficam desesperadas porque tem uma conexão, pelo menos falada, muito grande entre endometriose e infertilidade. E não é bem assim. Obviamente, a porcentagem de mulheres que têm endometriose tem uma porcentagem relativamente alta de mulheres com infertilidade. Mas, mesmo assim, ainda mais do que 50% dessas mulheres conseguem engravidar sem nenhum problema. Então, esse é o primeiro dogma que a gente tem que quebrar, né? Não é porque a mulher tem endometriose que ela não vai conseguir engravidar. Isso não é uma verdade, tá? E, tirando esse sintoma de infertilidade, os principais sintomas que as mulheres sentem, né? Tem um que é unânime, que é a fadiga crônica. Então, toda mulher com endometriose tem uma fadiga muito importante, aquele cansaço o tempo todo, né? Esse eu não estava sabendo, mas me identifico também. Esse praticamente... Esse é sempre. Esse é 100% dos casos, todos os pacientes têm, né? Fora isso, a cólica menstrual é muito presente, a dor na relação sexual é muito presente, a dor na região lombar no período menstrual também é muito presente.
e os sintomas de distensão abdominal, né? Diarreia, oscilação entre diarreia e constipação, né? São problemas gastrointestinais que também são muito frequentes. E essa barriga gigantesca, da onde que ela vem? Por que Ela que ela é a última? Eu não gostei dessa parte. Ela tá se queixando que eu falei que ela talvez seja um dos primeiros sintomas a aparecer e um dos últimos a sair. Porque a barriga da endometriose, a distensão abdominal, ela é causada por múltiplos fatores. Ela não é um fator único, entendeu? E na maior parte das vezes, essa mulher que tem distensão abdominal, não necessariamente ela tem um nódulo no intestino. Na maior parte das vezes, inclusive, ela não tem um nódulo no intestino. Essa distensão abdominal ela é resultante de diversos fatores de um processo inflamatório crônico de grande intensidade naquela pelve. Então, todos os mediadores inflamatórios que são produzidos, o intestino responde a isso com inflamação e com distensão, aumenta a capacidade do intestino, na verdade, diminui a capacidade do intestino em digerir proteínas ou substâncias de maior dificuldade, né, como o leite, o glúten e alguns outros, e também a alteração da microbiota. Então, isso talvez seja o mais importante aqui, é esse processo inflamatório crônico atuando também, mudando o microbioma intestinal. E se a gente não consegue entender que existe essa mudança intestinal, a gente não consegue ajudar o nosso paciente. Então, a gente precisa tratar o intestino em conjunto com a endometriose, mas entendendo que não só eu resolvendo a inflamação da endometriose, isso automaticamente vai resolver o intestino. Essa era a minha pergunta. Porque eu já gerei alterações daquela microbiota intestinal, né, que somente eu parando de inflamar não vai resolver. Eu preciso diagnosticar, ver o que a gente tem. Muitas vezes eu tenho um supercrescimento bacteriano ou fúngico, às vezes não, é só alteração do microbioma mesmo intestinal, mudando o tipo de microbiota, né? E os agentes inflamatórios, que também estão diretamente atuando nisso. Então, essa avaliação integrada, né, que a gente vai ter com o nutricionista, ou com o nutrólogo, comigo e com os outros agentes da equipe, a gente vai fazer uma avaliação completa sobre esse intestino, para a gente tentar atuar de todas as formas, melhorando a microbiota, dando substâncias para esse intestino conseguir digerir de uma forma melhor, né? E com isso o intestino vai melhorando, até você não ter mais distensão abdominal. Mas sabe... Agora, deixa eu perguntar também. Não, eu não vou perguntar, eu vou comentar. Eu comecei a ter a sensação de que o meu corpo não aceitava mais alimentos que eu sempre comi e nunca tive problema. E isso é exatamente o que eu estou falando. Olha que interessante. Exatamente. Eu falava isso para você, né? Esse intestino vai inflamando, ele vai perdendo capacidade digestiva, né? Porque ele está mais inflamado, né? A microbiota mudou e ele está mais inflamado. Então, diminuindo essa capacidade digestiva, se eu forçar esse intestino com aquele mesmo alimento, ele vai responder com distensão abdominal. Exatamente. Eu falo, caraca, cara, parece que, foi eu completar 30 anos, agora eu não posso comer nada. Tipo assim, eu como uma fritura, esquece. Acabou pra mim. Eu como uma fritura, não tem como. E aí foi essa sensação que eu tive. Aí eu falei assim, cara, e agora? Só que eu não tinha feito... O link. O link, né? O link eu fiz por sua causa, eu agradeço. E aí é interessante a gente ver também um aspecto que quando o paciente tem essa dieta extremamente inflamatória, que é a nossa dieta ocidental comum, né? Ele não consegue perceber que quando ele come um agente inflamatório, aquilo piora ele, porque ele já está no ápice da inflamação. Não tem como piorar mais, entendeu? E é interessante que quando a gente começa a fazer o protocolo completo, assim, com 2 meses ele já começa a desinflamar, e aí ele sai da dieta, e aí ele percebe uma mudança muito grande. Fala, poxa, doutor, essa dieta está me fazendo mal. Por quê? Antes eu comia um hambúrguer e eu não sentia diferença. Hoje eu como um hambúrguer e minha barriga distende na hora. Mas a diferença não é o distender, é o antes. Que antes, quando ele tinha uma dieta inflamatória, ele já estava completamente inflamado e distendido. Então, se você come, não vai distender mais, entendeu? E aí, agora que ele está desinflamado, com o abdômen menos distendido, aí sim, onde você expõe, ele nitidamente vê na hora aquela resposta. E é interessante porque ele começa a dar valor à dieta nesse momento. O bem-estar, né? Exatamente. Vai, pode fazer essa pergunta, que depois eu queria falar sobre isso de novo. Não, porque eu lembro quando ela falou sobre endometriose e descobriu que tinha, eu até falei isso aqui pra gente no offline e eu acho que é uma questão que a gente pode trazer pra cá porque eu acho importante, né? Quando você pensa na endometriose e fala, nossa, descobri que eu tenho endometriose, necessariamente a cabeça da mulher fala assim, nossa, eu preciso operar para retirar essa endometriose. Existe essa ligação
endometriose e cirurgia? Essa é uma pergunta muito legal, porque a gente vai esclarecer para muitos pacientes isso. Então, eu como cirurgião, às vezes o paciente vai um pouquinho inseguro lá no meu consultório, né? Mas eu não faço só a parte cirúrgica da endometriose. Eu trato clinicamente, 90% dos meus pacientes eu trato clinicamente. E a grande surpresa dos pacientes que vão ao meu consultório justamente é essa, que eles já chegam com medo de ter que fazer cirurgia e descobrem na consulta que não é tão feio assim o cenário, né? E que basta um tratamento clínico correto, né? De pensamento mais global, multidisciplinar, você consegue tratar esse paciente e não precisar da cirurgia. Então, quanto antes eu fizer o diagnóstico, maior a chance de eu conseguir ter um tratamento clínico. E eu sempre falo para meus pacientes, os meus objetivos, né, no tratamento clínico são 3. Melhorar a qualidade de vida do meu paciente com o tratamento clínico, tentar evitar prejuízo da fertilidade desse paciente e evitar cirurgia. Então, os meus 3 objetivos, inclusive um deles é evitar cirurgia. Agora, quando o paciente já chega com uma doença bastante evoluída, com comprometimento intestinal grave, com cometimento de outras vísceras graves como bexiga, né? A gente daí não tem jeito, a gente precisa proteger esse órgão, porque esse órgão já está muito acometido. E aí a gente sim tem que fazer o procedimento cirúrgico, que é somente em 10 a 15% dos casos. Então, deixar bem claro que a maior parte dos pacientes, o tratamento é clínico e não cirúrgico. Cara, isso é muito legal. Eu acho... Porque talvez, assim, seja o seu dia a dia. Mas foi o que eu falei, como eu senti o peso um pouquinho do diagnóstico, e aí, cara, foi uma experiência, assim, interessante para mim, porque eu vivo no meio médico, eu vivo em centro cirúrgico, eu vivo nisso aqui. Aí, quando isso caiu para mim, foi totalmente... não sei explicar, mas é como se eu fosse totalmente leiga. Exato. Assim, apagou tudo e eu fiquei de novo, alguém me ajuda aqui, o que aconteceu? É interessante que quando é com a gente não consegue trabalhar pensando, né? A parte emocional bate, a gente tem aquele período inicial de desespero, né? Chega até o desespero, meu Deus. Uma das perguntas que as mulheres fazem muito para mim é, doutor, se eu deixar essa endometriose evoluir, ela vai virar câncer? Né? Outra preocupação muito grande, as pessoas tendem a relacionar a endometriose com câncer. Né? Eu deixo bem claro para o paciente que não tem essa relação, até existe, mas é raríssimo num câncer específico de ovário, chama-se câncer endometriose de ovário, mas não é a realidade. Então, o que a gente fala é que, não, endometriose ela não vai virar um câncer. Porque eu tenho endometriose no intestino, só vai virar um câncer de intestino? Não, isso não vai virar um câncer do intestino. Então, fique tranquilo, que é uma doença benigna, apesar de ter uma repercussão extremamente grande. O que você tem que fazer é buscar o tratamento. Não pode negligenciar. Então, a endometriose ela é totalmente passível de tratamento, totalmente passível de resgate de qualidade de vida. A única coisa que ela vai cobrar de troco de você é disciplina. É a única coisa. É isso, porque a endometriose ela tem uma carga... É uma doença benigna, mas ela tem uma carga como se fosse maligna. Porque todo mundo, tô com endometriose. Eu não senti esse peso porque eu já sou mãe. Mas eu vou ser muito honesta. Eu acho assim, eu com 30 anos, se eu não fosse mãe e isso caísse do meu colo, eu acho que seria bem mais pesado, assim, porque bate uma insegurança. Do tipo, e se? E se eu entrar naquele ciclo de, por ter endometriose, não conseguir engravidar? E se eu for parte das mulheres que não conseguem? Então, assim, eu acho que, apesar de ser um diagnóstico bem comum, ele não deixa de ter o peso dele. Mas, assim, agora eu vou falar uma coisa com toda a sinceridade do mundo. Você falou a respeito da disciplina, né? Qual ficha que tá caindo? Ela não tá caindo. Sabe quando você bota a ficha e fica rodando assim, aí tu tem que dar uma porrada para cair? Eu ainda tô precisando de um negócio assim para cair, mas ela tá aqui. Eu tô em processo ainda. Vou ser muito honesta. Se hoje a questão da minha endometriose, se eu pudesse escolher, vamos supor assim, se eu vou fazer uma cirurgia, acabou, você vai ficar livre disso e você segue sua vida normal. Ou eu fazer o que eu já entendi que eu vou ter que fazer, eu preferiria... A cirurgia e, acabar. Mas o que eu já entendi? Que os sintomas gastrointestinais... E eu já não estou mais falando só da endometriose. Aí eu acho que a gente já entra em qualquer doença, que é o que a gente conversa aqui. Que o consumo de açúcar excessivamente, que farinha branca excessivamente, que você ser sedentário... Você não beber água, você não... Cara, você se prejudica muito. Mas, assim, parece tão fácil. Mas eu acho que o primeiro passo é tão difícil. Você falou tudo. E isso eu escuto, todo dia no meu consultório. Se pudesse fazer uma cirurgia, eu estava feliz. O mais difícil é a mudança de hábito.
E, no geral, a gente, como ser humano, a gente tende a escolher o caminho mais fácil. E a gente acha que a cirurgia é o caminho mais fácil. Mas a cirurgia mal indicada, ela não vai te ajudar. Exatamente, vai Outra coisa, persistir, eu ainda vou piorar mais. Operando, você não deixa de ter necessidade de fazer dieta e atividade física. Porque a doença é uma doença crônica. A cirurgia não vai curar a doença, né? A cirurgia vai sim vai zerar os focos de endometriose. A gente vai conseguir retirar todos esses focos de endometriose que tem. Então, você vai como se fosse zerar a doença. Mas se eu continuar com meus hábitos errados, inflamatórios, eu tenho uma chance razoável de retorno de doença. Entendeu? Então, mesmo após a cirurgia, dependendo do estadiamento, dependendo da idade com que você opera, você tem uma maior ou uma menor chance de recidiva de doença. Mas 0% nunca é. E não só dela, são todas as outras. Aí a gente já está falando de absolutamente tudo. Entendeu? A gente está falando de tudo, de todos os órgãos. E aí, quando a gente fala sobre doenças inflamatórias, no geral, artrite reumatoide, doença de Crohn, tireoidite, né? Todas elas vão seguir a mesma linha. Se a gente tiver um hábito inflamatório, todas essas doenças vão ser ativadas. Não é só a endometriose. Esse tratamento é um tratamento de doenças inflamatórias, entendeu? Quando a gente pensa globalmente. E quando a gente tem duas doenças inflamatórias, uma também nutre a outra. Porque quando você produz muito mediadores inflamatórios, e a endometriose ela produz prostaglandinas, fatores de necrose tumoral, né? Isso cai na corrente sanguínea e se tiver um outro processo inflamatório, vai ser nutrido por isso. O povo vai tudo dando a mão e você vai ladeira abaixo, né? Exatamente. E o intestino vai exatamente nessa linha. É isso que eu tô sentindo. Eu tô sentindo assim, eu sempre tive síndrome do ovário policístico. Agora eu já vi que já tem um cis, A sensação que eu tô é que o meu corpo já tá gritando socorro e todo mundo tá dando a mão e, tipo, fazendo um protesto. Tipo assim, vamos ferrar com ela aqui pra ver se ela acorda pra vida ou a gente toma tudo, sabe? Que Mas saco. o legal é que quando você acorda pra vida, a vida melhora em todos os aspectos, até fora da doença. Produtividade melhora, capacidade física, disposição. E aí você passa a não querer voltar para o hábito antigo. Então, a endometriose, por mais que seja ruim você ter que fazer isso forçado, né? Que é você começar uma mudança de hábito, mas quando você consegue executar essa mudança de hábito, né? Isso te traz tantos benefícios além da doença que você mesmo vai falar, eu nunca mais vou mudar, nunca mais vou voltar atrás. Isso quer dizer que você nunca mais vai comer um doce? Isso quer dizer que você nunca mais vai sair da dieta? Não. Quer dizer que, no geral, você vai ser equilibrada e os pontos e os momentos que você vai decidir sair da dieta vão ser extremamente bem selecionados por você. Você vai pensar, vale a pena eu ficar distendida por causa disso hoje? Acho assim que... Sabe a porrada que tá faltando? Vai ser ele que vai dar, que eu já tô sentindo. Mas sabe o que eu penso? Eu acho que na minha cabeça... Porque eu já tô ficando assim, tipo... Sabe aquele negócio de R$2 um presente misterioso? Sim. Eu já tô ficando assim, tipo assim... Porra, esse brigadeiro é uma distensão gigante. Exatamente. Entendeu? Tipo assim, caraca, eu vou beber essa brincadeira. coca. Aí eu tava doida pra tomar uma coca lá. Eu falei, cara, eu vou tomar a coca, cara, mas minha barriga vai crescer tanto, vai ficar doendo. Pois e você já começou a fazer a avaliação sem mesmo eu ter tô muito assim, iniciado... R$2 é um presente misterioso. No meu caso, é a comida que eu quero ou uma distensão gigantesca. Exatamente. Não tem jeito, só tem um caminho. Né? Agora, e a adenomiose? Então, a adenomiose. A adenomiose, ela pode ser considerada um tipo de endometriose porque ela também é um crescimento de células do endométrio, né, fora da cavidade uterina, mas ela está crescendo na parede muscular, que a gente chama de miométrio, na parede muscular do útero, né? A gente chama ela com um nome diferente porque ela tem algumas peculiaridades, né? Uma delas é a proximidade ali com o endométrio, a gente consegue ter realmente um aumento de fluxo menstrual quando a mulher tem adenomiose. Endometriose já é um pouco mais raro que aconteça esse aumento quando ela é sozinha, não tem nenhum outro componente, esse aumento importante de fluxo menstrual, né? E a adenomiose ela vai responder exatamente igual a endometriose porque ela é a mesma doença. Então, o tratamento vai ser o mesmo. E a adenomiose... um acerta nos dois. Exatamente, porque é a mesma doença, é a mesma origem, né? A célula também responde ao estrogênio, né? Então, o tratamento é exatamente o mesmo. E a adenomiose, mais ainda do que a endometriose, a adenomiose é o tratamento clínico, né? Porque muitas das vezes essa adenomiose ela é difusa. Então, cirurgicamente, você não consegue muito bem abordar a retirada desses processos. São células espalhadas entre as fibras musculares. Diferente quando faz um adenomioma, que dá uma concentração, ou então você tem uma adenomiose mais focal em algum lugar, que você consegue fazer uma ressecção focal, mas, no geral,
o tratamento cirúrgico não é a solução para esse paciente, né? Então, exceto quando a gente já tem uma paciente com um sangramento extremamente importante, com adenomiose, né? Paciente que já tem prole constituída, ou seja, já tem a quantidade de filhos que quer ter e está próximo de uma menopausa, e aí a cirurgia seria uma cirurgia mais radical, né? Para retirada daquele útero e resolver aquele processo. Lembrar que a retirada do útero só é indicada, né, em patologias que a gente tem doença uterina, né? Endometriose, a retirada do útero não é a solução. Não é a cirurgia indicada para o tratamento da endometriose. Cara, essa questão, assim, então, não necessariamente a adenomiose, mesmo ela não aparecendo, a gente pode ainda assim... Pode acontecer de não mostrar. A gente tem algumas limitações no exame de imagem, né? Os melhores exames de imagem que a gente tem são o ultrassom, né? Com preparo intestinal, e aí feito, obviamente, por um especialista em endometriose, né? Ou a ressonância. E os exames de imagem, né? Eles têm suas limitações de encontrar as lesões. Tamanho da lesão, localização da lesão, às vezes é muito difícil de a gente encontrar, mesmo fazendo com um especialista. Agora, quando a gente tem todo o cenário, tem endometriose, tem sintomas extremamente compatíveis, a gente considera, né, clinicamente como esse paciente como um potencial portador também de adenomiose. E a gente vai fazer o tratamento que vai basicamente ser o mesmo. Agora, você falou que você trata clinicamente as suas pacientes, né? Que chegam ali pensando já no cirurgião, naquela coisa... Às vezes ela já tem aquele diagnóstico. E aí, quando ela adere esse tratamento clínico, que eu já entendi que envolve a mudança de hábitos, a questão intestinal, tudo isso aí, o que você vê Tudo de isso aí que eu melhora? faço? Isso eu estava conversando até aqui nos bastidores, isso é muito legal, porque eu tenho dois tipos de paciente nítidos. O paciente que está disposto à mudança de hábito e o paciente que não está disposto, porque demora para entrar na cabeça isso. Não é fácil mesmo você abrir mão de prazeres da sua vida, né? Então, esse paciente que, não, eu quero fazer cirurgia, ou então eu quero só fazer o tratamento hormonal, mas não dá bola ali para a dieta, não dá bola para a suplementação oral, né? Não consegue fazer uma atividade física regular, né? Não vai no fisioterapeuta pélvico fazer a fisioterapia pélvica, esse paciente volta com os mesmos sintomas. Se tem melhora, é uma melhora muito pequena. É difícil o paciente ter uma melhora global só fazendo tratamento hormonal. É bem difícil. Acontece? Às vezes acontece, mas é bem difícil. Agora, o paciente que vem, às vezes com quadros assim, drásticos, dramáticos, que o paciente... Eu gosto de fazer sempre a escala de dor para cada um dos sintomas. E aí eu peço para o paciente dar uma nota de 0 a 10 para cada um dos sintomas. 10. Todos 10. Exatamente. Eu tenho muitas pacientes que é 10 para cólica, 10 para tamanho de barriga, 10, 20. Exatamente. E aí, esse paciente, quando ele se submete a isso, você vê caindo. Volta na próxima 6, aí na próxima consulta 3. Ai, deve ser muito legal isso. E de repente 0, faz, doutor, tô assintomático. E aí você vai acompanhando. E o que eu vou fazendo? Eu vou alongando esse tempo de retorno. Começa de 3 em 3 meses, passo para 6 em 6 meses. Tem paciente que eu vejo uma vez ao ano só para repetir ressonância e não tem nada mais o que fazer. Só clinicamente. Ai. Tem jeito, amiga. Tem jeito. É porque ele é Maria Cirurgia, ela adora uma cirurgia. Não é que o problema é que eu já entendi que não vai adiantar nada. Porque foi o que eu falei, eu tô com a sensação que o meu corpo já tá assim. Eu não aguento mais. Pelo amor de Deus, corrige isso daí, sabe? Óbvio que a cirurgia tem sim sua indicação, em alguns casos. E se tiver indicado nesse caso, ela vai te ajudar demais. O resgate da cirurgia ele é muito mais rápido, porque eu vou lá e vou tirar, né, aqueles nódulos de endometriose e essa pelve vai instantaneamente. Óbvio que vai ter o processo cicatricial pós-operatório, que dura ali 1 a 3 meses para esse pior momento. E depois o paciente fica muito melhor, fica livre daquela endometriose, o paciente se sente melhor mais rapidamente. Mas tem que ser com indicação. Tem que ser com indicação porque aí vai vir o benefício real. Então, se eu tenho um paciente com endometrioma de ovário muito grande, se eu tenho um paciente com acometimento intestinal profundo e extenso, né, se eu tenho acometimento de bexiga, de parede abdominal, né, esse paciente é que vai ser muito bem-vindo à cirurgia. E a gente vai indicar. Agora, um paciente que não tem nada disso e que não tentou a cirurgia, que não tentou o tratamento clínico, esse paciente tem que passar por esse processo porque 95% deles vão melhorar. Entendeu? Uma porcentagem pequena não melhora. E aí assim, passa a ter indicação cirúrgica, que a gente chama de refratariedade ao tratamento clínico. Esse paciente fez tudo direitinho, fez a dieta, fez a atividade física,
A gente fez supressão hormonal e esse paciente não melhorou. Então, esse paciente aqui precisa de Eu uma acho que ajuda o maior. problema da endometriose, quando a mulher descobre, foi o que você falou, são 10 anos de tentativa e erro. E aí, quando ela descobre, já está muito grave, não é isso? Ou coisa da minha cabeça? Então, esse é real, né? A gente tem 2 padrões de endometriose. Uma endometriose que nitidamente ela é progressiva, então começa com lesões menores e vão aumentando e infiltrando e indo para outros tecidos. E uma endometriose que não, ela começa daquele jeito e ela vai ficar a vida inteira daquele jeito e não vai aumentar. A gente nunca sabe qual é cada um dos casos, tá? Mas o fato é que existem esses 2 padrões, né? Mas como a gente tem esse padrão progressivo, essa demora, sim, faz com que a gente faça o diagnóstico numa doença mais evoluída. E isso é muito ruim, porque muitas vezes o paciente já chega na primeira consulta para mim com indicação cirúrgica. Então, já não me deu nem a oportunidade do tratamento clínico. Então, a gente perdeu a oportunidade de evitar a cirurgia nesse paciente. Então, Agora, 2 perguntas que eu queria fazer. A primeira era sobre a terapia pélvica, é isso? Fisioterapia pélvica. Fisioterapia pélvica. E a segunda é assim, quando, por exemplo, que nem eu, a partir do momento que eu entendi ali, eu comecei a fazer a terapia hormonal. O que eu entendi é que quando eu começo a terapia hormonal, eu impeço daquilo continuar avançando. Mas o que eu tenho até ali, aí eu dependo ou da cirurgia ou da minha melhora de tudo para aliviar os sintomas, é isso? Então, ou ela regride também? E a gente tem alguns padrões. Eu vou falar que a endometriose ela é muito complexa mesmo, porque eu gosto de chamar de uma doença um pouco anárquica. Ela não segue muitas regras, não. Então, em primeiro lugar, se eu fizer o tratamento hormonal, eu vou impedir dela crescer. Uma meia-verdade, tá? Se eu fizer o tratamento hormonal com a mudança de hábito, eu tenho uma maior chance de que isso ocorra. De eu conseguir pausar essa doença e impedir ela de progredir, né? E eu atingindo esse objetivo, desde que eu melhore muito a qualidade de vida dessa paciente, eu atingi o meu objetivo com o tratamento clínico. Então, meu tratamento clínico eu não tem o objetivo de regredir doença, porque ele não tem essa potência. Entendi. Ele tem uma potência de impedir progressão. Então, se eu peguei ainda uma doença que não é cirúrgica, está tudo bem, deu simplesmente interromper o crescimento dela. Existem algumas exceções. Endometrioma de ovário, ele responde com um tratamento muitas vezes com regressão de tamanho e até sumir. Então, endometrioma de ovário, ele responde de um pouquinho diferente, né? Compartimento anterior da pelve já responde também, às vezes, não tão quanto o endometrioma de ovário, mas com também possibilidade de diminuição de tamanho de lesão. Já compartimento posterior, onde está ligamento terosacro, intestino, região retrocervical, fórnix vaginal posterior, essa região já é uma região que responde dificilmente com regressão. Já havia acontecer? Sim, já havia acontecer, mas não é o esperado, tá? Que aconteça. Então, isso é muito importante que a gente Caraca, saiba. é muito... Detalhe. Não, e é muito individual, né? Não é tipo... Não é uma coisa que... Não é A mais B e Não, acabou. não é uma receita, né? Por isso que eu tenho muita dificuldade na internet. Eu fico recebendo lá ressonâncias e... faz Ah, isso não, pra o pessoal mim, faz etc. isso? Faz. Doutor, o que eu então faço eu com também isso vou daqui? fazer. Aí eu Olha falo assim, a minha aqui. olha, infelizmente eu não tenho como responder, porque eu preciso individualizar. E para individualizar, eu vou perguntar para você a sua história desde a sua primeira menstruação. Quando é que foi? Foi 12 anos? Então a sua história começa aqui, eu vou entender tudo o que aconteceu. E isso que faz a diferença, Cara, é individualizar o seu caso. Ô, gente, pelo amor de Deus, se você faz isso com os médicos, que a gente produz conteúdo, se você está interessado, ele marca uma consulta, entendeu? Não tem isso de você mandar no direct teu exame. Eles não são bruxos para... Sabe? Que coisa! Cara, as pessoas fazem isso com alguns médicos nossos, assim, que às vezes eu vejo chegando, eu falo, cara, eu não acredito que a pessoa está mandando isso. São umas coisas que, se você tem um mínimo de senso, você entende que ele necessita de uma consulta para ele conseguir responder aquilo. Exatamente. E às vezes a doença é tão complexa que às vezes uma consulta não é o suficiente. Não. Você ainda vai pedir Exato. outros exames, etc., para você conseguir atender mais a fundo, né? Agora, e a fisioterapia da pelve é o quê, hein? É Então. tipo, na minha cabeça é algo do tipo pompoarismo. Então, é uma coisa que as pessoas se relacionam muito, né? Mas não é pompoarismo, tá? Apesar de trabalhar Nem com o assoalho parecido? pélvico. Alguns movimentos, sim, parecidos, né? Mas é uma terapia mais focada, tá? O pompoarismo vai fazer o fortalecimento do assoalho pélvico. A fisioterapia, ela vai fortalecer e ela vai também fazer terapias para soltar contraturas musculares, né? Ela vai fazer laser intravaginal, faz ultrassom intravaginal, faz eletroestimulação. Então, são vários outros exercícios que são feitos, né?
que ela vai liberar essa camada miofacial do assoalho pélvico. Nossa! Exatamente. E vai melhorar sintomas de dor para evacuar, sintomas de dor para urinar Aquela fisgada, né? e sintomas de relação sexual. Então, aí está o foco do tratamento de sintomas de assoalho pélvico. Por isso que eu falo, se você tem claramente o componente miofacial de assoalho pélvico da doença, da endometriose, não tem como não fazer fisioterapia pélvica. Tem que fazer. E aí, 8, 10 sessões, você resolve essa questão e melhora Caramba, bastante. eu não sabia. Agora, Quem faz isso? Quem faz? Fisioterapeuta, especialista que vira fisioterapeuta pélvico. É uma subespecialidade da fisioterapia. Cara, é porque eu, de fato, assim, você perguntar assim... A eu... Kátia Damasceno é fisioterapeuta pélvica. Pra depois virar a dona do pompoarismo. Ela é fisioterapeuta pélvica. É Eu não muito- sei onde, fisioterapia pélvica. Não... Aí que tá, aí você tem que ser indicado. Geralmente, os cirurgiões, os especialistas, eles têm as suas indicações. A gente tem uma equipe que daí tem lá a nossa fisioterapeuta pélvica, E mas pode ser também essas com outros. fisioterapias pélvicas, elas melhoram também a questão de incontinência urinária, Sem tudo isso dúvida também, nenhuma. né? Muitas vezes a incontinência urinária, mesmo sem ser de endometriose ou alguma coisa relacionada a isso, melhora só com fisioterapia pélvica. A maior parte dos pacientes. Pô, e ela deve ter vários outros benefícios também, que aí Sem é pra dúvida gravar com nenhuma. outra especialidade, né? Com certeza tem, amiga. Muitos benefícios. Muitos benefícios. Sexuais, É, eu tô sabendo. muitos benefícios. Isso aí é... Agora, o que me chama a atenção é que a endometriose não é algo que vai te sinalizando. Ou ela vai te sinalizando em algum outro momento da sua vida e ela... Não, se você tem isso, você pode ter, sabe? Ou é uma doença que surge de repente. Não, a história clássica dessa doença é uma mulher, né, que começa a sentir sintomas de dor no ciclo menstrual. E aí, quais são essas dores? O mais comum é a cólica, né? Essa cólica começa a ficar mais intensa, já começa a passar do limite ali de uma cólica mais incapacitante. normal, né? Exatamente. A dor lombar no período menstrual, uma dor mais importante nas pernas no período menstrual, começa a ter oscilações digestivas, né? A barriga incha, oscila ali entre constipação e diarreia, às vezes começa a ter dor para evacuar, daqui a pouco tem dor quando a bexiga fica cheia, não pode deixar a bexiga encher muito porque fica com dor para urinar, começa a ter dor na relação sexual. Então, esses são os principais sintomas de endometriose. Então, ela não é uma doença silenciosa, apesar de, na exceção, como eu falei, é uma doença meio anárquica, pode existir o paciente assintomático, mesmo com doença grave, tá? Mas essa é a exceção. O comum é o paciente sentir muita dor, e são dores limitantes. Mas a minha impressão, vamos pensar em uma mulher... Talvez uma mulher mais humilde, né? Eu acho que é tudo desconexo, entende? Assim, ela não- acabou acontecendo comigo. Você tem tudo, mas você não Não conecta. relaciona Não nada. relaciona. Você não entende. Caramba, eu tô com isso. Não, você tem uma diarreia, você teve uma diarreia. Caramba, Eu eu acho comi alguma coisa. Entendeu? Acho que a importância de estar médicos, como você falando sobre esse, principalmente os sintomas nas mulheres, é justamente essa, porque as mulheres estão acostumadas a sofrerem. Então, E eu, por elas exemplo, banalizam eu o sempre sofrimento. tive, por exemplo, é exatamente isso. Você tem uma diarreia, você entende que você comeu alguma coisa não caiu bem. Constipação, você entende que mulher e constipação andam juntas, então você não entende isso como sintoma. Aí, poxa, aí a questão urinária, uma questão que eu sempre tive. Tanto ela me viu indo pra uro, coisas assim. Devo estar com uma cistite, Sabe, você faz associações distintas. E esse é um dos grandes componentes que fazem a doença demorar 10 anos para ser diagnosticada. Porque a gente deveria ter uma alta suspeição do médico para que a gente conseguisse fazer esse diagnóstico mais precocemente. Então, o que a gente costuma falar é o seguinte: se o paciente tem uma dor para menstruar acima do normal, tem que investigar a endometriose. Até que se prove o contrário, aquela dor para menstruar é endometriose. Só que, infelizmente, não é uma coisa que vem na cabeça espontaneamente, né, da classe médica. E aí aquilo ali, não, isso é normal, isso vai melhorar, etc., vai tratando. Começa o anticoncepcional empiricamente, sem fazer o diagnóstico, aquilo vai indo, né? E um dia vai culminar com um diagnóstico mais tardio. Existe benefício se você descobrir uma mulher que descobre isso com 20, 15 anos, ou uma mulher com 30, 40? Existe benefício dessa diferença de idade? No geral, quanto antes eu fizer o diagnóstico, né, mais cedo tenho essa doença sendo tratada,
menor é o prejuízo da fertilidade, maior a capacidade de resgate da qualidade de vida desse paciente clinicamente e menor chance de a gente transformar essa paciente futuramente num paciente cirúrgico. Então, se eu começo a tratar hoje, né, a gente começa fatores protetores para não piorar essa doença, que aí os fatores protetores não é o anticoncepcional, os fatores protetores é a mudança de hábito, né? E isso a gente descobriu, e aí a gente, passando aqui, já muda um pouquinho a história, a gente descobriu com os pacientes na adolescência. Esses pacientes na adolescência que têm muita cólica, acaba que empiricamente se começa um anticoncepcional para esse paciente, regulariza aquela cólica, esse paciente fica bem, né? Aos 25 anos, esse paciente volta a ter cólica e aí vai fazer a ressonância. Tem uma endometriose. Então, ela tomou a vida inteira anticoncepcional e não impediu da doença crescer. Eu achava Né? isso, que o hormônio, isso que eu tinha na ele cabeça. era um freiozinho de mão. Os fatores protetores que a gente tem hoje, infelizmente, por exemplo, tem uma criança que tem uma maior chance de ter endometriose porque é filha de mulher com endometriose. Então, a gente sabe que os filhos de mulher com endometriose podem chegar até 7 vezes mais chance de ter endometriose que a população normal. O que eu faço? Eu faço anticoncepcional para esse paciente logo que ela começar a menstruar? Não. O que ela tem que fazer é fazer uma dieta anti-inflamatória e atividades físicas desde nova, que ela diminui muito a chance dela de desenvolver a doença. Agora, falando de você um pouquinho relacionado a isso, pelo que eu entendi, então, você também tem um tratamento multidisciplinar? Sim. A gente tem uma equipe, a gente montou uma equipe porque a gente via a necessidade de entregar para o paciente uma coisa mais completa, né? Muito tempo lá atrás, quando a gente fazia as coisas separadas, mesmo já tendo esses nossos contatos, né? O paciente não conseguia completar o ciclo, entendeu? Você mandava para o nutricionista, mandava para o fisioterapeuta pélvico, mas ele acabava não achando, então não achando os especialistas. Ia no nutricionista que não sabia fazer dieta inflamatória, anti-inflamatória e assim por diante. Então, a gente montou uma equipe, a gente chama a equipe de Endomet Rio, né? Onde a gente tem osteopata, psicólogo, fisioterapeuta pélvico, nutricionista, médica da dor, médica integrativa e eu que sou o cirurgião e que faço a conduta clínica. E temos os ginecologistas que trabalham com a gente em parceria, né, auxiliando no acompanhamento desse paciente. Mas eu jurava que você era ginecologista. Eu também. Se falasse assim, vai, aposta, Marco Aurélio, eu falava, ginecologista. Errou. A maior parte dos pacientes acham isso também. As mulheres devem chegar lá falando, ai, doutor, eu gosto de conversar muito bem sobre isso, porque assim, eu faço toda a parte clínica de endometriose, mas de endometriose. Então, fugiu de endometriose, né? Quer fazer, sei lá, exame preventivo, aí não vai ser comigo, vai ser com o seu próprio ginecologista, que eu gosto de trabalhar em parceria. Então, estou sempre falando com os ginecologistas, eu mando o laudo das minhas cirurgias direto para os ginecologistas assistentes, porque eu acho que é muito importante a gente trabalhar em conjunto, né? E a minha história veio diferente, né? Então, já que você puxou isso, a gente vai ver. A minha história veio pela cirurgia do aparelho digestivo, né? E eu sempre vi os casos de endometriose e eu costumo falar que eu não escolhi endometriose, foi a endometriose que me escolheu. Quando eu vi, eu estava especialista em endometriose, já tinha feito vários cursos clínicos de endometriose, que o que eu mais estudo é a parte clínica de endometriose, né? Muitos cursos de parte cirúrgica também, e hoje eu trabalho 100% com endometriose. Então, apesar de eu ter feito toda a minha formação no aparelho digestivo, trabalhado com câncer, com isso, com aquilo, hoje eu trabalho com endometriose. Para você ver, né, assim, o tamanho da proporção dessa doença que justifica um médico se fechar em uma doença específica, assim, né? Mas não existe nenhuma mulher que não conheça, se conheça alguém que tenha. Não tem como. Era igual mioma, cara. Todo mundo conhece alguém que tem um mioma, que tem um... É uma doença muito prevalente, né? Gira aí em torno de 10 a 15% das mulheres em idade fértil. Olha a quantidade de mulher que é. É absurdo. E logo no momento que a mulher está mais produtiva, etc., né? Você vê que é tão séria essa doença, né? Na Espanha, a gente teve agora a aprovação da licença ciclo menstrual. A mulher que tem endometriose comprovada, ela tem direito de ficar alguns dias em casa. Isso lá na Espanha, a gente chegou a esse ponto, né? Na Espanha. Então, para você ver quanto que isso aí compromete, como ela compromete produtividade até para o próprio país, né? Aquela mulher não consegue produzir, imagina a dor, né? Você tem que trabalhar com uma dor dessa incapacitante. Então, isso não... Agora eu fico imaginando a época que não tinha esse diagnóstico, essa visão para as mulheres com endometriose. Tipo assim, eu não sei quando que começou a ter um estudo mais profundo
da endometriose, mas, tipo assim, a época da minha avó, da minha bisavó. Acho que nem existia questão de diagnóstico. É isso aí, bota uma bolsa de água quente na barriga, deita. Isso. Quando Mas essas também mulheres naquela sofriam. época as mulheres, assim, tinham uma vida difícil, mas também não viviam na correria que a gente vive hoje, Sim, né? Mas tinham 12 filhos. tinha um É uma lado, correria mais louca que a nossa. tinha um lado, por esse lado, que tinha uma vida menos estressante. Estressante. Mas, em compensação, a gente sofria mais, porque não fazia esse diagnóstico. Então, é comum você pegar os pacientes que têm endometriose e falar, mas eu sou a primeira da família que tem endometriose, por que aconteceu isso? Óbvio que você não precisa ter alguém da família com endometriose para que você tenha endometriose. Mas, se você parar para ver, pergunta sua avó, sua mãe, ela tinha cólica? Sempre teve cólica, mas ela não fez o diagnóstico de endometriose. Ela não fez, porque não fez o diagnóstico de endometriose. Mas quem disse que ela não tinha? Né? Simplesmente não foi realizado o diagnóstico. Então, a arma, e que hoje a gente tem muito mais difundida, é a informação. É a gente poder pegar isso daqui e levar para os pacientes. Não, é exatamente o Porque que a gente está fazendo os agora. pacientes levam para os seus médicos, falam, doutor, eu acho que eu tenho endometriose. Você pode pedir uma ressonância para mim, por favor? 60% a 70% das minhas pacientes, o diagnóstico é assim. É o paciente que pede a ressonância. Por quê? Porque escutou em algum lugar, algum amigo falou, escutou na internet, leu em algum lugar, e isso levantou. Como aconteceu com você. Você foi fazer uma entrevista, opa, eu achei que eu não tinha, mas isso aqui está estranho. Alguma coisa errada Fez a não tá ressonância certo. e descobriu. Então, a informação é a nossa principal arma para a gente combater essa doença, fazendo um diagnóstico mais precoce e diminuindo aí as nossas Mas, abordagens assim, sem querer mexer em vespeiro, mas já mexendo, eu sempre ia em ginecologista, eu sempre tive as minhas queixas e nunca isso foi colocado na mesa. E aí é justamente aquilo que eu falo sobre a suspeição. Algumas doenças estão fora da cabeça do médico em relação à suspeição. E isso, quando eu falo sobre informação, e eu boto isso muito no meu Instagram, eu levo muita informação, também é para médicos. Sim. Eu preciso que o não especialista, pelo menos, pense na endometriose. Cara, porque mas se ele pensar na endometriose, ele vai diagnosticar e não precisa tratar. Aí você pode encaminhar para o especialista. Mas se você não fizer o diagnóstico, esse paciente não vai chegar no especialista. Entendeu? Porque isso assim, eu lembro quando ele me perguntou, tá, mas quando eu comecei a contar meu histórico, assim, tá bom, mas Eu sempre fui a nunca médicos. te pediram uma ressonância de pélvica? Eu falei, não. Nunca sugeriram isso? Eu falei, não. E assim, eu fui antes assim, o que na época eu considerei bons médicos, hoje eu vejo que não. Mas digo assim, fui em médicos decentes, né? Não fui, sei lá, na clínica da família, Claro. sei lá. Não, assim, não criticando, já criticando, mas... e eu levava, cara, questões assim, pô, de eu ficar internada. Eu sempre tive uma questão muito complicada mesmo. E ninguém sequer Pediu exame. mencionou. Não, aí... Mencionou a palavra endometriose, né? E aí veio... Não, minto. Teve uma médica que eu relatei tudo e tal, aí ela pediu uma ressonância, assim, aí eu... Não, foi ressonância? Não lembro agora. Aí ela pediu os exames e tal, aí ela olhou e falou assim, você tem predominância estrogênica. Aí por isso é assim. Então eu falei, tá, e eu faço o que com isso? E ficou por isso mesmo, sabe? Assim, eu lembro que eu saí frustrada, que eu falei, tá, né, eu faço o que com isso? Agora, esses sintomas dela, que ela diz que ela tem desde quando ela era criança, ela pode ter tido endometriose durante essa vida toda e ela não ter evoluído muito? Sim, pode sim. A endometriose ela pode se desenvolver ao longo da vida, né? O foco que eu estou falando, né? Ou essa endometriose pode existir lá e ser essa doença mais indolente que ou cresce muito pouco, né? Numa velocidade muito lenta, ou não cresce nada, né? Mas aquilo ali vai perpetuando até que um dia vai dar sintoma, né? Ou então sempre teve sintoma. Foi o meu caso. Eu sempre tive os sintomas, eles só não eram sintomas associados. Outra entendeu? coisa que Assim, fala a favor dessa teoria que a gente falou da doença genética e epigenética, né? Porque se você considerar essa doença genética e epigenética, é possível que esse paciente já tenha alguns nódulos pequenos antes mesmo da primeira menstruação. Só que como não tem estrogênio ainda sendo produzido em altas taxas, aquela doença está inativa e ela não sente sintoma. E é por isso que a mulher requeixa-se de dor já na primeira menstruação. Ou seja, já existia alguma coisa ali que só foi ativado naquele momento, né? E essa paciente passou a ter sintomas mais
exuberantes, né? Quando começou a ter ciclos menstruais. Tenho muitas pacientes que falam assim, doutor, eu comecei a menstruar aos 11, 12 anos, eu sinto dor desde a primeira menstruação. Agora, assim, pra gente começar a ir pro final, é que a gente tá sempre falando, assim, das formas mais levinhas, das mães levinhas, mas e como que é, assim, no seu atendimento pra mulher que, sei lá, que ela não é mãe, porque a gente faz essa associação com a infertilidade, mas que ela já tem uma endometriose muito complicada, assim. Quando o paciente tem uma endometriose mais severa, e não são poucas também, né? Porque, infelizmente, essa demora no diagnóstico, a gente acaba recebendo muito mais esses pacientes, né? E outra coisa, por a gente também ser referência ali no assunto, a gente acaba sendo selecionado também para esses casos mais graves, né? Os casos mais leves, às vezes, os outros mesmo não especialistas conduzem essa doença, né? E nesses casos, na maior parte das vezes, a gente já passa a ter uma indicação cirúrgica. E a indicação cirúrgica, você vai variar demais em qual tipo de cirurgia você vai fazer, porque isso vai depender do grau de acometimento. Mas, por exemplo, tem doenças que acometem gravemente o intestino em múltiplos pontos. Acomete diafragma, né? Acomete ureter, acomete bexiga, acomete nervos, né? Nervos, não só nervos viscerais, ou seja, esses são mais comumente acometidos, ali pela proximidade do ligamento uterosacro, é onde a gente tem proximidade do nervo hipogástrico inferior. Esse nervo hipogástrico inferior ele é responsável pelas funções, por exemplo, da bexiga. Então, essa mulher pode ter sintomas urinários por conta do nervo, e não por causa de uma endometriose ali na bexiga propriamente dita, né? Tem mulheres que têm doença no esquiático, ou seja, a mulher sente dor na perna, porque está inervando aquela perna. Então, você imagina quão delicada é essa cirurgia para você tirar uma lesão de um nervo. Você não pode ter rompimento do nervo, senão essa mulher não tem mais movimento naquela perna. Então, você precisa ser extremamente preciso nessa cirurgia. Então, é uma cirurgia que realmente precisa ser feita por alguém que tenha muita experiência em endometriose. Por quê? Para que você faça uma cirurgia completa, que você tire todas as lesões, né? E que você não tenha lesão das estruturas nobres. Né? Então, isso é muito importante. Eu vejo que você faz robótica, né? Sim. Também. E, por exemplo, quando eu estava conversando com um médico que eu estava pensando, eu falei assim, não, se for isso mesmo, eu vou querer que você faça. Eu acompanho tantas cirurgias dele que eu já vi cirurgias abertas, convencionais ali, já vi por vídeo, já vi robótica, já vi tudo. Tu estava aqui na hora, né? Na minha cabeça, quando eu assisto ele fazendo uma cirurgia aberta, faz assim, tá, põe o útero para fora, ele acabou, ele guarda, fecha. Por tipo vídeo, aquela coisa ali e tal. A robótica já é todo uma orquestra, uma coisa que, assim, me cansa, sabe? Aí eu falei com ele, olha só, se for fazer, eu vou querer fazer aberta, tá? Aí, tipo assim, ele olhou pra minha cara como quem diz, não é você que vai escolher. Ele ainda completou, vou querer fazer aberta, porque esse negócio aqui é muito... não. Ai, muito... Ai, ele só olhou pra carinha dela assim... E aí, assim, aí eu entendi que, cara, tem diferença entre as cirurgias, entre as indicações e os benefícios. Como que é isso para você? A cirurgia de endometriose, hoje em dia, a gente chama de cirurgia sistematizada de endometriose. Então, a gente criou um padrão básico para a cirurgia, que, obviamente, você vai adaptar conforme a cada caso. Essa cirurgia, ela é muito mais bem feita por técnicas minimamente invasivas do que por técnicas abertas. Porque você está mexendo na pelve, né? A gente está mexendo em estruturas extraperitoneais da pelve que são longe da visão humana, ali, digamos assim, quando a gente abre. Quando eu estou por videolaparoscopia, eu consigo chegar com a câmera próxima da lesão que eu quero identificar ou da estrutura que eu quero identificar e com 20 vezes de aumento. Então, isso traz uma diferença absurda para eu preservar um nervo, para eu conseguir identificar uma lesão menor, entendeu? Então, por incrível que pareça, tem algumas cirurgias que são mais bem feitas abertas, outras são mais bem feitas fechadas. A endometriose foi uma cirurgia que, eu te garanto, é muito melhor o resultado da cirurgia fechada, não só por te gerar menos trauma cirúrgico, que isso é óbvio, né? Mas por sim eu fazer uma cirurgia mais completa por videolaparoscopia ou por cirurgia robótica. Aí, a robótica, aí a pergunta entre robótica e laparoscopia, ambas eu faço bem semelhante. A robótica ainda consegue ser um pouquinho melhor,
porque eu agrego ainda rotação nas pinças, que eu não tenho na videolaparoscopia, e trabalhando numa estrutura óssea, que é a pelve, fechada, às vezes essa inclinação que eu tenho é o suficiente para eu ter uma dissecção mais precisa. Então, pelve eu tenho, sim, um benefício muito grande da robótica, né? E a endometriose é uma cirurgia pélvica, né? E é uma cirurgia extremamente complexa. Ah, você né? me convenceu. Agora eu entendi. É porque, assim, mioma, eu vejo... Sim, mioma é uma cirurgia que existe, inclusive, uma grande discussão se vale a pena fazer por vídeo ou se vale a pena fazer aberta. É essa impressão Porque aberta que eu tinha. é uma cirurgia mais curta, que Isso. você consegue até ter menos sangramento. A cirurgia por vídeo, ela aumenta o tempo cirúrgico porque a gente precisa morcelar aqueles miomas para retirar, etc. E aí você aumenta o tempo anestésico e aumenta o risco cirúrgico. Então, existe uma ala dos ginecologistas que preferem a miomectomia aberta e uma ala que prefere a miomectomia fechada. Mas aí existe discussão. Na endometriose não existe. Ah, então, mas você entendeu o meu raciocínio? Eu nem sabia, eu não tinha nenhum entendimento técnico da razão. O meu entendimento era mera observação de dentro do centro cirúrgico. Então, toda vez que eu vejo ele fazendo uma miomectomia aberta, Sim. eu tenho... É rápido, é pum, pum, Exatamente isso. Eu tenho essa impressão. Tu tira tudo ali, guarda bonitinho, fica ótimo, fica lindo. Pega um negócio que tá ridículo e fica maravilhoso, guarda. Então, eu fiquei com essa impressão. Falei, eu prefiro que seja assim. Abre a gaveta. Abre aqui, eu falei pra ele, abre, tira, cadê a endometriose aqui? Corta, conserta, guarda, tá ótimo. Eu falei, pô, mas a robótica aí monta, sabe? Aquele show. Eu falei, cara, eu vou ficar não quero não. Vou ficar 8 horas ali, porque o negócio tira, não quero. A cirurgia de endometriose varia muito em tempo, você falou em 8 horas, né? Mas a gente fazendo sempre isso, a gente consegue reduzir bastante o tempo cirúrgico, dependendo. Você pegar uma mulher. Não, 8 eu tô falando do tempo que chega, monta, vai, posiciona. Mas às vezes é uma cirurgia que pode chegar até durar 6, 8 horas. É mais raro, mas pode chegar. Agora, em geral, umas 2 horas e meia, 3 horas a gente consegue fazer. Pra gente ir assim pro final, eu preciso falar, cara. Hoje eu tenho uma admiração muito grande por cirurgião, porque eu acho que as pessoas, elas não têm a dimensão, cara, do quanto vocês ralam. E não no sentido, assim, que a pessoa tenha, talvez, aquela visão do cirurgião, aquela coisa, assim, sabe? Da foto. Embora, né? Cara, eu que vejo nos bastidores, assim, cara, eu vejo cirurgião, às vezes, em pé, horas, São paradinho. 12 horas de cirurgia paradinho, cara, mexendo não dá pra fazer um xixi, não dá pra beber uma água, não dá, e fica ali. Então, assim, as pessoas não têm noção, né? Uma das coisas que mais impacta é a quantidade de tempo mantendo o nível de concentração extrema. Cara, Eu fico muito mais cansado depois da cirurgia, muito mais pela quantidade de horas que eu mantive a minha concentração em 100%, do que por não ter comido, por não ter bebido, por não ter feito... Porque não dá pra pegar o telefone e dar uma zapiada aqui que eu tô cansado. Exatamente. Não dá. É exaustivo essa parte, mas a gente está super acostumado, né? Isso aí é eu tenho uma admiração muito grande, assim, de verdade. Porque, legal. Cara, eu vejo, assim, eu fico, gente... Trabalha com a gente, né? Trabalho com vocês, assim, dou valor, dou valor porque, caraca... Ai, mas eu acho que eu não vou passar por isso mais. Vou só parar mudar uma de coquinha. hábitos. Olha... Realmente. Eu trago notícias para vocês saberem. Óbvio que eu vou botar ele para olhar minha ressonância, que eu não sou boba. Mas, assim, essa questão, só pra gente... Quanto tempo tem já de gravação? 1 hora e 4 minutos. Passou rápido. Caraca, eu não vi passar esse tempo. Parece que passou meia hora, Caraca. né? É um bate-papo tão descontraído. Se você tivesse que, assim, resumir um recado, assim, para as mulheres em relação a elas analisarem se tem endometriose, se não tem, ou para as que têm. O que você falaria? O meu recado é, em primeiro lugar, valorize os seus sintomas, né? Porque tem muita mulher que tenta ser mais forte do que a doença, né? Então, valorize os seus sintomas. Não jogue para baixo do tapete a dor que você sente. Segundo ponto, busque um especialista, porque ele vai te ajudar. E terceiro lugar, tenha disciplina de manter o controle, porque isso vai te ajudar e você vai conseguir resgatar sua qualidade de vida, com certeza. E talvez resgatar uma qualidade de vida foi o que me chamou muita atenção, você falou, né, da pessoa que vive inflamada, né, ela vive com uma distensão, ela não tem o parâmetro, eu falei isso hoje mais cedo aqui.
eu fiquei um tempão sem comer carne, assim, tipo, mais de um ano. Cara, eu lembro a primeira vez que eu comi carne. Cara, eu senti muito mal. Eu passei muito mal. Depois de um ano e pouco comendo a carne vermelha, eu passei muito mal. Então, é esse parâmetro, sabe? Sim. Talvez eu acredito muito nisso, que quando a pessoa desenvolve o bom hábito, um bom hábito leva ao outro. Sem dúvida. Eu tenho consciência, só não tenho vergonha na cara. Consciência eu tenho. É porque é difícil, não é uma culpa sua. É difícil. Você tirar um dos prazeres da vida, ainda mais para a pessoa que trabalha muito. Por exemplo, você está sempre, né, trabalhando. Corre para lá, corre para cá. Às vezes, o único momento de prazer seu no dia é você comer uma comida gostosa. Olha, tomar uma coquinha, cara. Tomar uma coca. Como é que come um estrogonofe sem coca? Concorda comigo? Então, assim, não tem como você culpar o paciente por isso. O que a gente precisa é alertar para que ela consiga experimentar de novo uma experiência de não ter dor. Porque daí isso sim é mais importante do que uma coca. Concorda? Aí você ganha o peso da balança, né? Isso. Aí você pesa mais pro outro lado e aí você vê que realmente aquilo vale muito a pena. Exatamente isso. Pô, a barriga tá tranquilinho, dormindo bem, tudo bem. Daí, cara, tu come um negócio que faz desandar tudo. Aí você fica assim... Resumindo, então, o macete. Coma bem. Suplemente agentes anti-inflamatórios. Faça atividades físicas. Cuide do seu sono. 8 horas, pelo menos, de sono por dia é fundamental. E, por último, tenha momentos na semana com terapias anti-estresse. É yoga, é de meditar? Não necessariamente. Às vezes, botar o pé numa areia, numa água, é suficiente para você já dar uma relaxada. Né? A própria atividade física em ambientes abertos também é uma terapia anti-estresse. Então, se você fizer essas 5 dicas, de fato, você já vai começar a melhorar. De fato, eu tinha esse hábito, essa rotina saudável. Nunca tive. Eu tinha, né? E aí eu entrei em depressão, pós-pandemia acabou com a minha cabeça. E eu entrei e fiquei muito depressiva e eu acabei com essa rotina. Gente, eu tô num looping, eu consegui sair da depressão, mas ainda não consegui voltar à minha rotina. Cara... E você vê, não é endometriose. O problema é quase que o mesmo, né? Caraca, é mesmo. Eu não tinha pensado por esse lado. Mas, assim, pra gente finalizar aqui, não tá bom, adianta... A gente não consegue finalizar. Ele vai ter que voltar, a gente vai arrumar mais assunto aí pra falar. Endometriose tem dias e dias de discussão. Cara, não adianta. Hoje a gente gravou com geriatra, gravou com você sobre endometriose, a gente grava com cardiologista, a gente grava com, sei lá... urologista. Não adianta. Tudo volta para o mesmo lugar. A raiz é a mesma, que é o estilo de vida, ponto. E é muito importante, que a gente estava também conversando isso, né, fora do ar aqui, essa questão da gente começar a pensar, a medicina por um bom tempo, ela se subespecializou e superespecializou, né, indo cada vez mais para pequenas especialidades. Como a endometriose é uma subespecialidade, né? Imagina, uma especialidade que é uma única doença, né? Mas é importante que o médico volte a abrir a cabeça para você pensar num paciente mais global. Porque se eu pensar só na endometriose, eu esqueço do intestino, eu esqueço da tireoide, eu esqueço dos hormônios, eu esqueço da insulina, né? Eu esqueço do resto. Mas tudo isso é importante, porque isso que culminou naquilo, né? Então, o pensamento especializado, mas ainda com uma visão global, é o que agora a medicina voltou a perceber e olhar um pouco mais com cuidado, né? E isso a gente começa a perceber agora nitidamente. A maior parte das doenças voltam para o mesmo ponto, que são os hábitos, né? Os hábitos inflamatórios. Câncer de intestino é a mesma coisa. Alimentação, sedentarismo, são os principais fatores de risco. Obesidade, são os principais fatores de risco. Cara, a obesidade... As pessoas precisam virar a chave que é uma doença, né, cara? Exatamente. É ruim, assim. Eu vejo que as pessoas ainda não viraram a chave que a obesidade é uma doença. Muitas pessoas ainda tratam como um problema estético. Só que a medicina não, e de já força há muito de vontade, tempo, de força de vontade mesmo. Agora, dia 9 de maio, vai estrear
Quilos Mortais Brasil. Cara, esquece. Eu já sei que vai ser uma divisão de gente criticando e de gente falando assim... Até porque o programa ele tem Ele tem um cunho mais ele pesado. tem um viés mais... assim, Impactante. Vamos lá, falando até onde eu sei. O problema desse programa é que ele pega pessoas com obesidade mórbida Sim. e ele vai tratar como um tratamento clínico, ao invés de não vendo uma bariátrica como uma primeira opção. Então, eles colocam a pessoa num protocolo de emagrecimento. Então, assim, eu acho que o primeiro erro é aí. Mas talvez seja bom ter esse programa na versão brasileira, porque as pessoas com obesidade mórbida, elas não são vistas, porque elas não saem de casa. Sim. Então, E não tem vida. não. Entendeu? Então, assim, talvez vai ser um espaço para mostrar, mas aí, de novo, vai reforçar a questão. Vamos pegar uma pessoa com obesidade mórbida, vamos lá, vou te dar uma dieta, vou botar você no exercício, vou botar personal, vou te acompanhar, vamos, força de vontade, hein? Ai, socorro, Deus. Ai, gente, eu vou fazer ele voltar. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou preparar uma lista de perguntas do que eu ainda não fiz. Não, faz o seguinte, deixa seus comentários aqui, aproveita e a gente tem que pedir isso, né? Aquelas curtidas, seus comentários. É que ela aceitou ser uma youtuber e agora ela faz gente, essas... mas tá no processo. Tem que aceitar o processo, amor, esquece. Curte, ela me atrapalha. Curte, compartilha e deixa seus comentários aqui, porque o Dr. Marco Aurélio vai voltar. Eu tenho certeza. Vamos combinar dele voltar. Cadê a minha câmera? E já deixa aqui seus comentários, suas dúvidas, que a gente quer responder a vocês. Isso que eu acho bem interessante, né? Foi? Então, gente, agora é o meu momento da minha ressonância. Obrigada, doutor. E eu tá que aqui o agradeço. convite para um Foi próximo. ótimo o nosso bate-papo. E estarei aqui mais vezes. Ai, que bom. Tem Muito que. obrigada. Um beijo, até a próxima. Vamos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.